O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez aproveitando para agradecer a sua audiência e te convidar para assistir o programa Estação Saúde de hoje. Hoje nós falaremos sobre alimentação saudável. Eu estou recebendo mais uma vez a nutricionista funcional e terapeuta Camila Garcia. Camila, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Gabi. Fico agradecida pelo convite e vamos para um bate-papo bem produtivo hoje. Então vamos lá, porque alimentação saudável é o calo no pé de muita gente, né? Com a Nutri, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Então, vamos lá. Como começar a mudar a alimentação saudável da família? Que eu acho que isso é uma coisa que tu ouve muito. Às vezes a pessoa, né, por exemplo, eu na minha casa nós somos em 5, aí eu começo a mudar os meus hábitos, mas para o filho, né, para os filhos eu faço uma coisa, para o marido eu faço outra. Como mudar de todo mundo? Isso acaba sendo às vezes uma dificuldade, porque essa questão de fazer comidas separadas, né, realmente é uma dificuldade bem comum. E isso facilita às vezes até de você desistir da alimentação saudável justamente por conta de ter que fazer comidas diferentes, enfim. E uma coisa que eu sempre oriento as minhas pacientes é trabalhar com micrometas. Então, em vez de tentar mudar tudo ao mesmo tempo, é ir mudando aos pouquinhos, né? Então, a partir do momento que você muda, se você decidiu, né, ir para nutricionista, cuidar da alimentação, você vai começar a ter mais alimentos saudáveis, né? E menos alimentos industrializados, enfim. Então, como consequência, já vai ser meio que automático as pessoas da sua família também ir mudando. Mas é bem importante que comece aos poucos, porque se você tentar mudar tudo da família, né, de um dia para o outro, isso não vai dar muito certo, né? E daí realmente vai fazer você desistir, então vai durar uma semana e daí você vai largar tudo e daí isso não é a longo prazo, né? E é bem importante que a gente sempre trabalhe essa questão de mudança de hábitos a longo prazo, né? Pensando na sua vida, né, saudável para o resto da vida mesmo e não só no momento pontual, até você emagrecer, até você chegar naquele peso que você deseja. Certo. O que tu nos diz sobre, o que tu achas, né, sobre as dietas restritivas? E aí tem low carb, cetogênica e até mesmo jejum intermitente. Então, todas essas dietas, elas são estratégias nutricionais e todas têm realmente embasamento científico. E eu até utilizo elas com as minhas pacientes, as estratégias, porém é muito pontual. Então, tem determinadas situações que a gente, por exemplo, determinados pacientes que o jejum não vai se aplicar. E o que eu vejo que é muito comum, as mulheres principalmente, né, buscam essas dietas aí sem instrução, sem realmente um profissional tá orientando, então fazem de qualquer jeito e isso acaba dando danos gravíssimos, né, deficiência de nutrientes, às vezes mais cansaço, mais fadiga, às vezes desmaio, enfim, né, então é bem importante que você busque um profissional, porque a gente que estuda essas estratégias, elas são excelentes para perca de peso, mas a gente precisa realmente incluir os alimentos corretos, né? Então tem toda uma estratégia, tem toda uma validação científica nesses planos alimentares. Então realmente precisa de estudo, então não é buscando lá no Google, na internet, que você vai buscar uma estratégia pontual específica para você. E é bem importante que tomem cuidado quando você decide fazer esse tipo de dieta sozinha, porque realmente vai ter as consequências que são consequências negativas, né? Então, em vez de você melhorar a sua saúde, você vai piorar. Então, é bem importante que busque um profissional para te auxiliar. Eu acho que fora tudo que tu falou, ainda eu acrescentaria, eu acho que o mal do século é a compulsão alimentar, né? Que eu acho que isso é muito grave. Com certeza. Inclusive, meu médico acha que eu desenvolvi a compulsão. Um dos fatores, teve fator emocional, mas um dos fatores foi as dietas restritivas durante muito tempo. Então, eu nunca fiz sozinha, eu fiz acompanhada, né, por profissional, mas era restritivo demais e aí causou danos, né? Então... e às vezes é a longo prazo, né? Então, e tem algumas estratégias que a gente usa para 30 dias. Então, vamos usar e eu deixo muito claro. Essa estratégia aqui a gente vai usar por 30 dias pra gente realmente acelerar o teu metabolismo, pra gente ter um resultado mais legal. Mas é só 30 dias, não é pra tua vida, né? Porque pensando na tua vida, é uma dieta realmente mais maleável e tal, né? E aquela coisa, toda restrição gera compulsão. Então, é bem complicado mesmo quando você faz essas dietas restritivas por muito tempo, né? Então... tem que tomar cuidado. Que fique claro, cientificamente falando, a compulsão alimentar não tem cura, né? É só tratamento para o resto da vida. É possível emagrecer sem fazer exercício? Então, essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? Polêmica. Muito no consultório, no Instagram também, enfim.
E sim, é possível você emagrecer sem fazer atividade física, porém eu não recomendo, né? Para o emagrecimento acontecer, a gente precisa fazer déficit calórico, né? Resumindo, assim, emagrecimento entra muitas questões, mas resumindo, seria a gente realmente fazer um déficit calórico. Então, se você está com uma alimentação realmente personalizada para o teu caso, de acordo com o teu peso, com a tua atividade física, enfim, né? Mesmo se você não fizer atividade física e seguir um plano alimentar bem correto, você vai sim emagrecer. Eu coloco assim que seja 70% a 80% a alimentação, pensando em emagrecimento, e os 20%, 30% a atividade física. Então, sim, você vai emagrecer se você não fizer atividade física. Porém, eu não recomendo isso, eu recomendo que realmente você faça qualquer atividade física, independente de qualquer que seja, pode ser caminhada, pode ser bicicleta, enfim, algo que até seja prazeroso para você, porque é isso que vai fazer também você continuar, isso que vai te dar disposição, vai melhorar o seu sono. Então, a atividade física, ela realmente ajuda em todos os outros parâmetros, não somente no emagrecimento, né? Então, você consegue emagrecer sim, mas eu não recomendo, então o ideal é realmente fazer pelo menos 3 vezes na semana uma atividade física. E dá para dizer que, por exemplo, no emagrecimento, a própria atividade já vai ajudando na parte muscular, com flacidez, sim, essas coisas? Com certeza. Porque daí você tem um ganho de massa muscular também, né? Então, quando você treina, dependendo dos treinos, e daí é onde entra também a busca de um profissional para auxiliar, você vai perder gordura, vai acelerar o teu metabolismo e ainda vai ter o ganho de massa muscular. Então, isso é bem importante para evitar a flacidez, para melhorar mais a textura da pele, enfim, né? Então, isso auxilia sim. Eu acompanho alguns pacientes, a gente sabe que dependendo tanto que uma pessoa emagrece, às vezes ela não escapa de uma cirurgia reparadora, uma plástica, né? Mas eu sei de pessoas que eram jovens, tipo, e tiveram uma perda de peso de 30 quilos e foi no exercício e nem precisou. Eu acho incrível essas histórias. Assim. E fica bem tonificada, fica bem, é bem legal, bem interessante. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre alimentação saudável, mas antes da gente continuar o nosso programa, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre uma doença que acomete muito as mulheres, conhecida como endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória crônica que, na realidade, perturba muito a mulher na fase reprodutiva, dando sintomatologias bem evidentes, como dor, como dificuldade para engravidar, infertilidade, hemorragia. São sintomas que nós podemos ver no transcurso da endometriose. Então, a endometriose nada mais é do que uma doença inflamatória crônica, onde o endométrio, que reveste a cavidade interna do útero, se implanta fora dele, em qualquer lugar que seja possível de implantar, ele se localiza ali e dali começa a dar sintomas bem evidentes na mulher. E falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. No programa de hoje estamos falando sobre alimentação saudável e estou recebendo a nutricionista funcional e terapeuta Camila Garcia. Camila, uma mulher que quer emagrecer 10 quilos, por onde ela deve começar? Então, primeiro ela realmente precisa decidir, né,
que isso vai ser uma prioridade na vida dela. Então, é o primeiro passo, porque não adianta só querer, que eu digo, né? Precisa realmente ser prioridade, não somente emagrecer, porque emagrecimento é uma consequência, né? Eu sempre falo isso. Então, é bem importante que você entenda que você vai precisar mudar os seus hábitos, vai precisar mudar a rotina da sua casa, você vai precisar criar uma nova identidade, que eu digo, né? Então, você vai criar uma nova identidade dessa mulher mais saudável. Então, o poder de decisão seria o primeiro ponto, e com certeza, depois, mudar essa mentalidade de pensar que, eu vou emagrecer, vou mudar meus hábitos até eu emagrecer esses 10 quilos, né? Então, eu recebo muitas pacientes que às vezes vêm, eu quero emagrecer para o meu casamento, para minha formatura, para episódios específicos. E daí eu falo para elas assim, não, a gente não vai fazer isso, né? Por quê? Porque se você instala isso na sua mente, o que vai acontecer? Você vai emagrecer os 10 quilos ali e daí depois vai virar uma chave, né? Que você não vai mais se pesar, você não vai mais se cuidar, daí você vai começar a pensar assim, se eu começar isso aqui, eu não vou engordar os 10 quilos que eu emagreci. E daí você vai se deixando, e daí quando você vê, você até engordou mais, né? E daí eu até brinco que às vezes, cada vez que você emagrece, você engorda mais. Porque às vezes você perde 10, mas depois você engorda 12, 13, né? Então, é bem importante realmente já ter essa mentalidade diferente. Eu trabalho muito essa parte de terapia alimentar, comportamental, emocional com as minhas pacientes e eu sempre deixo muito claro isso, que se você não mudar a sua cabeça, a sua mentalidade, a forma como você vê o seu emagrecimento, a dieta, você não vai realmente ter a constância necessária, né? Então, seria o primeiro ponto a decisão, o segundo ponto realmente mudar a mentalidade e depois buscar um profissional para te auxiliar, para te guiar, porque sozinha é mais difícil, sozinha não tem ninguém te cobrando, sozinha não tem ninguém ali monitorando os resultados para comemorar com você também, então é bem importante essa junção de um profissional junto, né? Certo. Quais os pilares que tu considera importante para emagrecer e ter mais saúde? Tá. Então, alguns pilares que são essenciais, né? Então, atividade física, que a gente até já comentou. Então, a parte do sono, a água, o manejo do estresse, o emocional. Então, esses são os pilares realmente muito importantes. E se a gente não trabalha esses pilares, né? A gente que é da nutrição funcional, a gente tenta sempre analisar o paciente como um todo. Então, é importante que a gente olhe para tudo isso, né? Não somente para a mulher que está ali, que quer emagrecer, por exemplo, os 10 quilos ou quer melhorar o colesterol, mas a gente precisa ter essa análise mais integrativa mesmo. Então, esses pilares são bem importantes. Muita gente não sabe dessa informação que a gente vai falar agora, mas o sono ele tem uma função extraordinária na questão do emagrecimento e da qualidade de vida como um todo, né? Quais dicas que tu pode dar para nós mulheres melhorarem o sono? Então, né, atualmente, como a gente acaba tendo uma carga muito estressante, né? Então, no final do dia, às vezes, a gente está com o cortisol mais alto e a melatonina mais baixa, quando deveria ser o contrário, né? Porque pra gente dormir, pra gente relaxar, a gente precisa estar com a melatonina mais alta. E então, daí o que acontece? Ainda tem mais os estímulos, né? Estímulos da internet, televisão, enfim, todos esses estímulos, daí os filhos que estão, né, bem agitados no final do dia, daí junto ao cansaço, o estresse, enfim. E daí isso é muito comum, vejo bastante no consultório também, essa dificuldade para pegar no sono, para dormir ou para relaxar, ou até mesmo deita e dorme, mas acorda muitas vezes à noite, enfim. E é bem importante deixar claro que o sono, ele é um pilar muito importante para a sua saúde, para o emagrecimento, mas principalmente para a sua saúde, né? Então, se você não dorme bem, a gente precisa olhar para esse pilar para realmente reestruturar, né? E algumas dicas que são dicas bem importantes é realmente reduzir, né? Reduzir celular, TV, esses eletrônicos, né, que estimulam muito. Então, o ideal 1 hora antes de dormir, pelo menos, né? O ideal até mais, mas pelo menos aí 1 horinha antes, não ter contato com as telas, então isso vai auxiliar. Outro ponto também é a prática de uma meditação, de uma oração, de um momento de relaxamento, óleo essencial, uma música mais tranquila, enfim, uma leitura, né, um chazinho mais calmantezinho. Então eu indico para as minhas pacientes chá de passiflora, de camomila. Esses chás, eles têm um efeito muito calmante, tranquilizante. Então são algumas dicas que realmente você pode colocar em prática para você já dormir melhor, né, já ter um sono mais tranquilo. Como que a gente pode saber se estamos ingerindo a quantidade de água adequada? Então, né, a Organização Mundial de Saúde recomenda aí os 2 litros de água. Então, o mínimo que todas as pessoas adultas, né, deveriam consumir realmente é os 2 litros. Porém, a gente consegue fazer um cálculozinho, né? Então, se você pegar o seu peso atual vezes 35, vai dar a quantidade, né, de água que você precisaria ingerir.
E a hidratação é muito importante para tudo, né? Então, para a sua hidratação de pele, cabelo, as suas unhas, para o funcionamento do intestino, né? Então, o intestino é um pilar também bem importante. E se você não está bem hidratada, né? Acaba que realmente o trânsito intestinal também não funciona bem, daí começa a desencadear até outros problemas também. Então, é bem importante. Então, se você quiser fazer, né? Fazer esse cálculo, você já consegue identificar se você está tomando a sua meta de água ou não, né? E tem alguma dica prática para quem não consegue tomar água, que tem uma dificuldade, tipo eu, assim? A primeira dica, a mais importante é sempre estar com uma garrafinha, né? Então, ter uma garrafinha no seu trabalho, ter uma garrafinha em casa. Se você vai sair, sai com a garrafinha, né? Então, por exemplo, hoje eu já trouxe uma garrafinha comigo. Por quê? Porque daí você vai ver, então, o fato de você estar visualizando a garrafinha, né? Isso vai facilitar, vai realmente auxiliar você a tomar mais água. E outro ponto é você ter as micrometas. Eu sempre trabalho com micrometas, por quê? Porque a gente vai colocando metas menores e depois vai aumentando, então isso acaba dando muito certo. Então, por exemplo, se hoje você, né, toma só um copo de água, talvez seja muito difícil você amanhã tomar 2 litros. Mas então vai aumentando aos poucos, de um copo passa para 2, passa para 3, até realmente você bater a sua meta. E é bem importante ter essa clareza de quanto eu precisaria tomar por dia, né? Se a minha meta é 2 litros, então sempre ter essa consciência que eu preciso chegar nos 2 litros. Né? Então, fazer essas micrometas também super funcionam com a água. Uma das reclamações que é a minha, né, e eu acho que é de muita gente, é a questão de fazer muito xixi, que é a minha dificuldade. E aí o que eu ouço de todos os profissionais que falam sobre a ingestão de água mas é só no começo, depois o rim se habitua. Mas é mesmo. O meu não. Mas você já tentou por bastante tempo? Já tentei. Mas assim, não sei, aí depende muito de cada pessoa, né? Acho e daí que no banheiro, geralmente, a cada 3 horas, né? Pra ser assim. Se tá indo mais, também às vezes teria que avaliar até outros pontos, assim. E acho que o que interfere para as pessoas é a questão do trabalho, às vezes, Sim. né? Eu atendo pessoas, então, às vezes eu atendo 3, 4, um atrás do outro. E aí, se eu tomar muita água, como é que eu vou parar para ir no banheiro, né? Mas, enfim... Para toda desculpa, quem quer arruma um jeito, né? Então, é sobre isso. Tem que tomar e deu, não tem outra escapatória. E tem que também começar a realmente entender que ir ao banheiro é uma necessidade básica. Então, também, de parar, porque às vezes é muito disso, né? De tipo, não quero parar aqui para ir no banheiro, né? Porque eu vou perder tempo. Mas às vezes é 5 minutos, né? Mas é muito... Porque a agitação mesmo, né? Rotina, a gente tem muito compromisso, enfim. Mas é uma necessidade básica, assim como comer, assim como... Né? Certo. Programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre alimentação saudável. Eu estou recebendo a nutricionista funcional e terapeuta Camila Garcia. Camila, em relação a descontar as emoções na comida. Eu costumo dizer que a gente come as nossas emoções ao invés de comer a comida. Como que as pessoas que estão nos assistindo podem, acho que aqui tem 2 viés. Tem o primeiro viés da pessoa perceber e reconhecer que ela está fazendo isso. Porque quando eu abri na rede social sobre a compulsão, muita gente veio dizer, tá, mas isso, o nome disso é compulsão, eu faço isso a minha vida toda. Né? Como que as pessoas podem reconhecer? E segundo passo, como que as pessoas podem buscar por ajuda? Porque geralmente quem está no tsunami da compulsão, a última coisa que quer é alguém cobrando alguma coisa. Então, como que as pessoas podem entender que para conseguir lidar com um diagnóstico tão difícil, de fato precisam de ajuda? E tem muitas que nem têm consciência mesmo, né? E quando a gente fala em emoções, às vezes vem muito só a parte de ansiedade ou de estresse, mas a gente tem também as emoções felizes, né? A felicidade, a excitação, a alegria. Então, como eu busco bem essa parte comportamental, emocional, né, além da área da nutrição, então eu trabalho isso muito forte nos meus atendimentos. E eu sempre explico muito sobre a fome física e sobre a fome emocional. É como você falou, né? As pessoas comem as emoções. E, na verdade, se você estiver ansiosa ou estressada, você pode comer muito, mas sempre vai ter a sensação de que está vazio. Por quê? Porque não é fome física, é realmente fome emocional, né? Então, é um passinho a mais,
realmente uma investigação a mais. E, logicamente, em alguns casos, né, eu sempre oriento passar por uma psicóloga, ter esse acompanhamento terapêutico. Às vezes, realmente, precisa entrar até com medicamento, enfim, dependendo do grau, obviamente, né? E daí entra até a questão da compulsão alimentar, enfim. Mas quando você está descontando as suas emoções na comida, a comida ela está sendo como se fosse uma anestesia, um anestésico, né? Mas você precisa sempre olhar pela causa, né? A raiz do problema. Então, por exemplo, você sempre chega ao final do dia cansada, estressada do seu trabalho e você chega em casa e você quer comer. Você percebe que o que aconteceu antes que é o que está causando, né? Então, a gente precisa olhar para isso, para a causa, para a raiz, né? Então, que seria, por exemplo, no caso do trabalho, né? Ou porque você não está conseguindo lidar com o ambiente de trabalho, ou aquele trabalho não está te fazendo bem, realmente, às vezes é um ambiente muito tóxico, enfim. Então, a gente precisa olhar para a raiz do problema, para a causa. Então, é bem importante isso. E quando a gente fala em descontar a emoção na comida, compulsão alimentar, é imprescindível realmente você ter um acompanhamento, né? Porque a gente trabalha com pessoas, né? E o emocional, a parte de mentalidade é bem importante e a gente precisa ter cautela, né? Então, não dá para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, enfim, a gente realmente precisa ir um pouco mais a fundo e é terapia mesmo, né? Tanto é que eu faço terapia alimentar bem focada nessa parte, né? De controlar as emoções para não descontar na comida. Certo. Por que é tão difícil criar hábitos saudáveis no dia a dia? Então, porque os hábitos, digamos, que são não saudáveis, né? Eles estão enraizados na nossa mente. Porém, o nosso cérebro, ele consegue criar novos hábitos, mas é a constância, é a repetição, né? Todo hábito, ele se forma a partir da constância, então você precisa fazer mais de uma vez para aquilo realmente virar hábito. E eu sempre dou o exemplo de escovar os dentes ou de quando você aprendeu a dirigir, né? Então, quando você está aprendendo a dirigir, por exemplo, você realmente precisa pensar em cada etapa, até chegar um momento que você já dirige, você, né, consegue dirigir pensando em outra coisa, resolvendo outros problemas na sua cabeça. É como se fosse mais automático. Então, todo hábito, para ser instalado, a gente precisa ter essa repetição. Então, por exemplo, o hábito de fazer uma atividade física, o hábito de tomar água. Se você fizer só 2 dias, você não vai criar o hábito, né? Precisa ser mais tempo. E a gente tem vários estudos, né? Que micro hábitos, hábitos menores, leva em torno de 21 dias. Daí tem hábitos maiores que levam 66 dias e 90 dias para a gente realmente criar novas conexões neurais, né? Então, o ideal seria tentar por 90 dias. Se durante os 90 dias você conseguir incluir o hábito na sua rotina, depois dos 90 dias vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais fácil. Mas é a constância, né? Então, a constância que realmente é importante para você criar esse novo hábito, né? Hoje as pessoas te procuram querendo milagre? Ou ninguém mais procura a Nutri querendo milagre? Procuram, né? Perca de peso rápido ou algo assim muito milagroso, né? E é muito comum as minhas pacientes emagrecerem bastante. Enfim, eu trabalho bastante com emagrecimento feminino e daí as pessoas perguntam, o que tu tomou, né? Elas não perguntam qual nutricionista você foi, não, é o que tu tomou, né? Então, tipo assim, eles querem uma pílula. Se não existisse mudança de hábito sem uma cirurgia, sem um medicamento. Querem o nome de uma cápsula, querem, enfim, né? Algo milagroso mesmo, né? É o atalho, né? Então, só porque o atalho não dá muito certo, tem que seguir o caminho dos bons hábitos mesmo. E qual dica tu dá para as mães em relação à alimentação saudável? Porque hoje eu percebo que muitas mães têm cuidado da sua alimentação e isso é um grande desafio até para mim. Mas a gente percebe que a criança parece que, tipo assim, a criança é criança, né? Então, ela tem que comer as coisas, faz parte, aí tem a escola, tem os amigos, às vezes tem o marido que gosta de um doce, e aí dá. Como lidar com tudo isso quando se trata das crianças? E daí é muito comum, porque parece que quando é criança pode tudo, né? Tipo assim, pode comer um monte de doces, enfim. E assim como com os adultos, as crianças precisam ser a mesma coisa. Então, uma palavrinha mágica que super funciona, né? Que é a palavra equilíbrio. Então, tanto é, né, eu tenho um bebê de mais de 2 anos, ele realmente consome doces, né, porém com equilíbrio, né, a maior parte da alimentação precisa ser saudável, isso com as crianças também. E
E daí vem dos pais, né, influenciar os avós, os padrinhos, enfim, a realmente a educar essas pessoas também, que, se for dar alguma coisa, né, mas dá menos, não é proibir também, porque se você proíbe totalmente para as crianças, também dá um efeito reverso. Sim. Então, daí começa, às vezes, comer escondido, né, comer grandes quantidades, porque, vou aproveitar, porque não tá ninguém vendo, enfim, então daí já acaba até dando efeito negativo. Então, é muito questão mesmo de equilíbrio, né, e a partir do momento que você inclui na sua casa, alimentação saudável, você precisa educar os familiares, né? Educar os padrinhos, os avós, para que quando forem dar os alimentos que não são tão saudáveis, mas dá com menos frequência, dá em menor quantidade, né? E também incentivar a alimentação saudável, as frutas, enfim, né? Tudo isso. Porque é muito questão de posicionamento mesmo, né? Porque, não sei, acho que a mídia, né, influencia muito, então parece que realmente para as crianças tem que dar muito doce, tem que comer muito chocolate, porque senão elas não vão ser felizes, né? Verdade. Camila, muito obrigada pela tua participação. Quem ficou interessado de agendar uma consulta, de te encontrar nas redes sociais, como faz? Então, meu Instagram, né, é @camilagarcia.nutri. Eu tenho um consultório, atendo presencialmente em Sangão, mas também tenho vários atendimentos de pacientes online, de outras cidades, países, enfim. Então, faço atendimento presencial e também atendimento online. Certo, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Sempre que tiver, né, assuntos novos e quiser vir, pode voltar, vai ser um prazer. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.